Por algum motivo, começaram a surgir muitas imagens bizarras na internet. Muitas delas não tinham um contexto, e era bem complicado encontrar a origem. Então as pessoas apelidaram essas imagens de Cursed Images, ou imagens amaldiçoadas. E na internet começaram a surgir diversos vídeos tentando achar a origem ou a história por detrás dessas imagens. E esses vídeos são bem interessantes. Só que eu não vi por aí vídeos que focam especificamente em imagem de jogos. E olha que os jogos estão repletos de imagens bizarras que podem ser consideradas imagens amaldiçoadas. Então nesse vídeo eu vou falar sobre imagens amaldiçoadas que têm relação com jogos. Eu não vou focar apenas na história da imagem nem na origem, mas também na relação que a imagem pode ter com determinado jogo. Dito isso, vamos começar. No PlayStation 1 havia um jogo de exploração subaquática japonês chamado Aquanauts Holiday. É um jogo que não é recomendado para quem tem talassofobia, já que além de ser debaixo d'água, ainda tem uma atmosfera bem apavorante. E tudo isso fica pior quando uma pessoa no Reddit estava vasculhando os arquivos do jogo e ao juntar algumas texturas, encontrou uma imagem apavorante de um rosto deformado. E com isso os jogadores foram atrás dessa imagem dentro do jogo. E aparentemente é só uma rocha no fundo do mar, que provavelmente ganhou essa aparência propositalmente para assustar os jogadores desavisados, já que o jogo é cheio de criaturas e estruturas estranhas para explorar. Essa imagem é de uma creepypasta bem conhecida da internet chamada The Rake, tão conhecida quanto Slenderman. Essa é uma criatura pálida e muito assustadora, a ponto da pessoa sentir tanta angústia ao olhar pra ela que sente vontade de tirar a própria vida, e depois a pessoa vira comida da criatura. Essa lenda ficou tão popular que chegou a passar na TV. Thanks for watching NBC 33 News Morning Edition. The time is 6:26. Okay, so you know how we ask you to send in your pics so we can put them in our newscast? Well, you gotta see what one viewer claims his friend found at a hunting camp in Berwick. I really don't even know what that is. The guy who sent it in didn't want us to mention his name, but tells us this is totally for real. He says last weekend his friend's family found one of their hunting camps destroyed, but the SIM card was still there, and so was this crazy image. Não se sabe ao certo a origem dessa imagem, mas muitos acreditam que essa foto é de um jogo chamado Resistance 3. No jogo há uma criatura chamada Green, que te persegue de uma forma bizarra para te atacar. Porém, algumas pessoas discordam disso. Por exemplo, um usuário do Reddit, que acredita que a imagem original é de um veado, que foi fotografado e editado no Photoshop, para parecer o The Rake, já que a criatura do jogo é diferente e tem 6 olhos, diferentemente do Rake, que só tem 2. Até agora só existem teorias de onde veio essa imagem. De qualquer jeito, eu achei interessante falar sobre a ligação com o jogo. As imagens amaldiçoadas não são só assustadoras, como também bizarras. Um exemplo é essa imagem do Kirby com dedo gigante. Existem até variações dela, com o Kirby surfando no dedo. Ao pesquisar a origem, você descobre que não é apenas uma imagem, mas sim um comercial. Houve uma época em que as empresas de jogos faziam muitas propagandas estranhas, e a Nintendo resolveu criar o seu próprio comercial bizarro para promover o Nintendo DS. A ideia foi até interessante, mas no fim o resultado ficou tão bizarro que foi retirado da TV em pouco tempo. Now you can use your finger to keep Kirby on the right path and out of trouble. Kirby Canvas Curse for Nintendo DS. Rated E for everyone. Na internet, através de usuários do Reddit, eles começaram a compartilhar essa imagem do Sonic ao lado de um texto escrito Sluts, que a tradução é isso que tá na tela. Eu recomendo não pesquisar Sonic Sluts no Google para achar essa imagem, porque você vai encontrar muitas imagens bizarras do personagem. Mas por que diabos alguém escreveria isso em um trem que passa por toda a cidade com a imagem do Sonic? Obviamente isso ia chamar a atenção. Alguns usuários da internet tentaram encontrar a origem dessa imagem, e acharam esse mesmo texto ao lado de personagens conhecidos em trens, e logo se deram conta de que isso se tratava de um trabalho artístico feito pelo grupo Slots Crow, que tem sede no sul da Califórnia. Na internet você consegue encontrar vários vídeos de grafites desse grupo, e provavelmente eles fazem isso em trens velhos para a arte ter mais visibilidade. Já que falamos do Sonic, por que não falar do Mario? Especificamente o Mario Koala, que é uma estátua bizarra que circula pela internet faz um tempo. Mas por que alguém faria uma bizarrice dessas? Na Austrália existe um zoológico chamado Santuário da Vida Selvagem de Currabin,
Green. Por volta de 2013, o zoológico lançou uma campanha de arrecadação de fundos chamado Animals with Attitude, onde vários artistas pintavam estátuas de koalas de diferentes formas e as distribuíam por toda a cidade para conscientizar as pessoas sobre o seu hospital veterinário. Uma dessas estátuas é a do bizarro Mario Koala. Ela está localizada especificamente em um shopping na Gold Coast, uma cidade da Austrália, e depois disso até youtubers foram visitar o local. Surgiu na internet essa imagem de uma caveira com um cara apontando uma shotgun. Ela é usada para representar muitos jogos com esqueletos. Eu, por exemplo, quando olho para isso, eu lembro dos esqueletos de God of War 2. Algumas pessoas lembram de The Elder Scrolls, e algumas até falam que é o esqueleto do Minecraft. Mesmo o Minecraft não usando armas de fogo e o esqueleto usando arco e flecha ao invés de espada. De qualquer jeito, essa é a imagem usada em muitos posts para representar esqueleto em jogos. E por incrível que pareça, a origem dela tem relação com jogos. A imagem foi retirada de um vídeo do YouTube chamado Spooky First Person Shooter, em que a caveira é a própria Thumb. O vídeo começa com um cara pesquisando caveiras peladas no Google, o que é bizarro. E ele tá prestes a fazer algo estranho quando aparece uma imagem de uma caveira e diz: se você ver essa imagem enquanto estiver scrollando, você vai ser visitado pelo esqueleto trompetista do abismo. Bons ossos e cálcios virão até você. Apenas se você comentar obrigado, senhor Skeletal, nessa foto. E ele responde com um dane-se pra caveira. Então ele é jogado em um jogo em primeira pessoa onde precisa acabar com os esqueletos usando uma shotgun. Na comunidade do FNAF, uma imagem é amplamente compartilhada, a foto de uns olhos extremamente bizarros. Essa imagem ficou popular por causa de uma conta do Twitter chamada Pocochoco, onde o dono da postagem diz: então, eu estou jogando a coletânea do FNAF no PS4, e cheguei no final do Spring Lock do FNAF 3, e isso apareceu. Não sai da minha tela, não importa o quanto eu tente desligar o console. Essa imagem é bem assustadora e obviamente virou uma lenda na comunidade, uma criatura que trava o seu console. O grande erro que essa conta do Twitter cometeu é que nenhum jogo é capaz de travar o PS4 permanentemente. Basta reiniciar o aparelho se algo acontecer que volta ao normal, ou às vezes o hardware tá com problema. Mesmo com esse post sendo claramente falso, o boato já tinha se espalhado e começaram a surgir vídeos fakes dos consoles travando. Mas de qualquer forma, de onde surgiu essa imagem bizarra? Alguns acreditam que seria do jogo The Man from the Window, e de fato é uma imagem bem semelhante, mas não é essa. Até que as pessoas começaram a reparar que o olhar era muito parecido com o de um cachorro. E depois de algumas pesquisas, acharam essa foto. Realmente era um cachorro com olhar bizarro, que até parece um skinwalker. É impressionante como as comunidades de jogos gostam de criar mistérios em volta dos seus jogos. Essa imagem do Bob Esponja é usada em muitos memes, e é conhecida como Bob Esponja em Silent Hill. Geralmente é usada no sentido de perdido em um lugar ruim. E o que mais intriga é o porquê o Bob Esponja tá em Silent Hill. O que de terrível ele fez, já que ele parece ser uma criatura tão bondosa. Tem até uma animação que é uma paródia da cena do James se confessando, só que dessa vez com o Bob Esponja. SpongeBob! Stop! Leave him alone! Leave us both the hell alone! I was weak. That's why I needed you. Needed someone to punish me for my sins. But that's all over now. I know the truth. Now it's time to end this. Mas enfim, de onde essa imagem vem? A origem dessa imagem é uma mistura do hotel de Silent Hill 2 com a imagem do Bob Esponja recortada de um frame do episódio Home Sweet Home, que em português é Lar Doce Abacaxi. Essa montagem foi aparentemente feita por um usuário do Twitter, que na legenda diz: aquela sensação de que nunca vou escapar do meu inferno pessoal. Essa imagem foi bem criativa. E é isso, jovens. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.